Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje potenciação. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos lá então, gente, papel e caneta na mão. Introdução. É imprescindível, importantíssimo, indispensável que você domine todas, absolutamente todas as aulas vistas até o momento. Nós não veremos ainda nesta aula frações algébricas. Esse é o tema de uma aula futura. Nós falaremos disso em uma outra aula. Tente fazer todos os exercícios antes de os mesmos serem feitos. Só assim você vai aprender. Tem que colocar a mão na massa. E muitas das propriedades de potenciação exigem técnicas avançadas de demonstração para os números reais. Nós demonstraremos as propriedades apresentadas para os naturais e aceitaremos as suas aplicações para o conjunto dos reais, sem demonstração, porque é muito complicado. E esta primeira aula é teórica. Na segunda parte dessa aula, nós veremos os benditos exercícios. Vamos lá então, gente. Noção intuitiva. É muito comum em matemática, e não só em matemática, na física, na química e nas demais ciências, a ocorrência de um produto de fatores iguais. Por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5. Ou mais algebricamente, x vezes x vezes x vezes x vezes x. Esses produtos eles podem ser representados através de uma outra forma de notação. Olha só, 5, 5, 5, 5, 3 vezes, então é 5 elevado à terceira potência, também chamado de 5 ao cubo. E x elevado a 5. Note que nós temos x vezes x vezes x vezes x vezes x. Quantas vezes? 5 vezes. Isso a gente chama de x elevado à quinta potência. Naturalmente, se você tivesse, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, 30 vezes, você teria 5 elevado a 30. Muito fácil, né, gente? Aplicações. Potências são muito utilizadas em ciências, inclusive na biologia. Organelas celulares, grandezas espaciais e subatômicas precisam muitas vezes de uma medida adequada para a plena compreensão. Eu acho que você não vai querer medir, por exemplo, o tamanho de um átomo em metros, ou o tamanho do universo em centímetros. Exatamente por isso, nesses casos, nós precisamos de uma medida adequada para a plena compreensão, que é expressa normalmente através da notação científica. E a gente vai ter uma aula específica disso. E quando nós dizemos, por exemplo, que em 1 mol existem 6,02 vezes 10 a 23 partículas elementares, isso nos poupa o trabalho de ter que escrever esse monstrinho, que é 602 sextilhões. O que é mais fácil? Escrever esse monstrinho ou escrever simplesmente 6,02 vezes 10 elevado a 23? Mais fácil escrever esse cara. Mas, Nerk, o que é um mol? Eu não quero, nesta aula de potenciação, discutir o que é mol. Superficialmente, eu vou falar para vocês que mol é um conceito extensivamente usado na química. Quando nós aprendermos química, vocês vão cansar de ouvir falar desse cara. E na compra de um terreno de 300 metros quadrados, ou mesmo em um aquário de 3 metros cúbicos, nós usamos novamente as potências. Olha só, metro quadrado, olha a potência aqui. Metro cúbico, olha a potência aqui de novo. Só que isso a gente vai estudar melhor no capítulo de conversão de unidades. E em várias outras situações. Acreditem, potência é mais comum do que você imagina. Continuando, gente, definição. Seja A elevado a n, com A e n pertencente aos números naturais, exceto o zero. Ou seja, o A pode ser do tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O n pode ser do tipo 1, 2, 3, 4 e assim por diante também. Nesse caso, nós vamos definir a potenciação da seguinte forma. Imagine o seguinte, A vezes A, vezes A, vezes A e assim por diante, num total de n vezes. Isso significa que nós temos A elevado a n. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, num total de 5 vezes. Isso significa que nós temos 2 elevado à quinta
potência. Se nós tivéssemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 30 vezes, nós teríamos 2 elevado a 30. Muito fácil, né? Também, por definição, nós temos a elevado a zero é igual a 1, 0 elevado a zero é igual a 1, e eu sei que isso já vai causar polêmica, então não se apresse. No final da aula, a gente vai discutir a razão disso, mas eu já te adianto que isso aqui é válido para o ensino médio. Na verdade mesmo, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Nós discutiremos depois. E a elevado a 1 é igual a A. Nota, pessoal, na verdade, as propriedades acima, todas essas, serão estendidas aos reais. Nota 2, algumas das definições serão plenamente justificadas. Por exemplo, eu vou explicar para vocês por que A elevado a 1 é igual a A. Eu apenas defini essas propriedades para que a gente tenha um certo conforto, mas eu vou justificá-las. Continuando nomenclatura. Se eu tenho A elevado a N, eu posso falar que o A é a nossa base e o N é o expoente ou a potência. Então nós temos 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à terceira potência ou também 2 elevado ao cubo, e aqui nós temos 2 elevado à quinta potência. Só que perceba que é muito chato ficar falando 2 elevado à quinta potência. O que a gente fala? 2 à quinta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Lembrando que esta forma de pronúncia é coloquial. Esta forma de pronúncia é mais formal. Consequências da definição. Das definições que nós apresentamos, surgem as propriedades. Muita gente olha as propriedades de potenciação e acha que um cara, sem ter o que fazer, inventou as propriedades. Não é bem assim. Na matemática, toda definição possui uma série de consequências. E essa série de consequências a gente chama de propriedades. E nos quadros seguintes, nós vamos exibir e demonstrar as propriedades para os números naturais. Mas eu friso, todas as propriedades que serão apresentadas valem também para os reais. E por que eu não demonstro para os reais? Porque eu precisaria de uma matemática que foge do nível do nosso curso. Deixamos claro que todas as propriedades são válidas, inclusive para os reais, mas tais generalizações são muito complexas. Exatamente por isso, nós aceitaremos a extensão dos conceitos que nós vamos apresentar daqui a pouco para os reais sem demonstração. Quadro resumo, pessoal. Se você precisa simplesmente das propriedades e você já sabe aplicá-las, não é assim tão absurdamente necessário que você saiba deduzi-las. Se você precisa apenas das propriedades e você já está familiarizado com elas, pausa o vídeo, anota no papel e, se você preferir, pode parar de assistir esse vídeo e ir direto para a parte 2, onde nós temos os exercícios. Se você quiser saber de onde vêm todas essas propriedades e quiser adquirir um pouco mais de embasamento matemático, o que aumentaria a sua familiaridade com o assunto, continue assistindo. Aviso, pessoal! Nos próximos quadros, nós mostraremos as deduções das propriedades exibidas no quadro resumo, esse quadro que a gente acabou de ver. As deduções permitem uma visão mais clara e um aprendizado mais consistente. Se você tiver dificuldades em compreender o processo algébrico mostrado, não se desespere. Não é algo assim tão absurdamente essencial. E a sedimentação virá com o tempo. Vamos lá então. Propriedade 1, P1. A elevado a 1 é igual a. Por que isso? Nós temos a seguinte definição, que a gente viu agora há pouco. A vezes A vezes A vezes A, N vezes, equivale a A elevado a N. Correto? Correto. Isso significa que se você tiver A uma vez, é a mesma coisa que A elevado a 1. De novo, A multiplicado por ele mesmo, N vezes, A elevado a N. O A uma única vez, A elevado a 1. Muito fácil, né? Por isso que nós temos 5 elevado a 1, é a mesma coisa que 5. 0 elevado a 1 é a mesma coisa que 0. 7 elevado a 1 é a mesma coisa que 7. E assim por diante. Propriedade 2. 0 elevado a A é igual a 0, desde, é lógico, que o A seja diferente de 0. A discussão de 0 elevado a 0 a gente vai deixar para o final dessa aula. Então vamos lá. A demonstração é imediata. Olha só, pessoal. 0 elevado a A
como que a gente representa? É 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante, num total de A vezes. Note que eu estou utilizando a definição de potenciação. Note também que nós temos um produto de vários zeros. E qualquer coisa vezes zero dá zero, ou seja, 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante, no total de A vezes, é a mesma coisa que zero. Isso significa que 0 elevado à quinta potência dá zero, e 0 elevado a 237 também dá zero, e assim por diante para A diferente de zero. Nota! Eu sei que você está ansioso pela discussão sobre 0 elevado a zero, a gente vai falar disso no final da aula. Propriedade 3, P3. Vamos lá então. A elevado a B vezes A elevado a C é A elevado a B mais C. Dica: mesma base na multiplicação, somam-se os expoentes. A elevado a B vezes A elevado a C é igual a A elevado a B mais C. Como que eu provo isso? Vamos lá então. Se nós tivermos A vezes A vezes A e assim por diante, B vezes, isso é a mesma coisa que A elevado a B. Já se eu tiver A vezes A vezes A, C vezes, isso é a mesma coisa que A elevado a C. Se eu tiver esse cara aqui de cima vezes esse cara de baixo, vamos lá então, AB vezes AC é a mesma coisa que A vezes A e assim por diante, no total de B vezes mais C vezes, ou seja, B mais C vezes. E como que eu chamo A vezes A vezes A vezes A e assim por diante, B mais C vezes? É a mesma coisa pela definição de potenciação de A elevado a B mais C. Se você não entendeu, vamos a um exemplo numérico. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Esquece essa parte aqui de baixo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que coincide com a soma dos expoentes. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 5. E quanto dá 3 mais 5? Costuma dar 8. Então nós temos 2 elevado a 8. É lógico que você não precisa fazer toda essa conta monstruosa cada vez que você vê essa propriedade. É exatamente para isso que serve a propriedade, para que você possa ganhar tempo. Então, se nós tivermos 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 4, não precisa ficar fazendo o desenho. Mesma base, somam-se os expoentes. Repete comigo. Mesma base, somam-se os expoentes. 7 mais 4 costuma dar 11. Então, nós temos 3 elevado a 11. Continuando, pessoal, A elevado a B elevado a C é igual a A elevado a B vezes C. Vamos lá, como que eu provo isso? É fácil também. Note que nós temos A elevado a B, tudo isso elevado a C. Qualquer coisa elevada a C, pela definição de potenciação, é ela mesma no total de C vezes. Então, se nós temos, por exemplo, batatinha elevado a C, é batatinha vezes batatinha vezes batatinha, C vezes. Então, se nós temos A elevado a B elevado a C, é esse cara, C vezes. Ou seja, A elevado a B vezes ele mesmo, num total de C vezes. Se nós tivermos agora, presta atenção, quanto vale A elevado a B? É o A vezes A e assim por diante, B vezes. E esse cara, mesma coisa, ele vezes ele mesmo, num total de B vezes, e assim por diante. E todo esse processo aqui de cima ocorre C vezes. Então, nós temos todo esse processo ocorrendo C vezes. Agora eu pergunto para vocês, quantas letras A multiplicadas por ela mesma nós temos? Nós temos um total de B vezes C. Ou seja, se eu pegar B multiplicar por C, eu vou ter o total de fatores A que eu tenho nessa expressão. Ou seja, B vezes C vezes. E se nós temos, deixa eu voltar aqui, e se nós temos B vezes C vezes, como que eu chamo A vezes A vezes A vezes A e assim por diante? B vezes C vezes é a mesma coisa que A elevado a BC. Se você não entendeu, vamos a um exemplo prático. 2 elevado ao cubo elevado à quinta potência. Qualquer coisa elevado à quinta potência é ela multiplicada por ela mesma 5 vezes. Se eu tenho 2 ao cubo
elevado à quinta, isso significa que nós temos esse cara 5 vezes 2 ao cubo, 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 5 vezes. E quanto vale 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. E esse cara, mesma coisa. E esse também, e assim por diante. Agora, finalmente, quantos fatores 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu quero que vocês percebam que 15 é exatamente 3 multiplicado por 5. E, novamente, eu não preciso fazer todo este carnaval a cada vez que eu me deparar com esse tipo de expressão. Eu posso fazer direto. 5 elevado a 7, tudo isso elevado à oitava potência, é a mesma coisa que 7 vezes 8, que vai dar 56. Lógico que eu estou falando apenas do expoente, ou seja, nós vamos ter 5 elevado a 56. Se nós tivéssemos 5 elevado a 4 e aqui fora a gente tivesse 3, 4 vezes 3, 12. A gente teria 5 elevado a 12. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, então. A elevado a b sobre a elevado a c é a mesma coisa que a elevado a b menos c, desde, é lógico, que o a seja diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque eu não posso ter um denominador igual a zero. Como a gente bem sabe, isso seria um absurdo na matemática. Então vamos lá. Esse é o caso mais chato dessa aula. Nós temos 3 casos possíveis. b maior que c, b igual a c e b menor que c. Esses 2 primeiros casos são bem tranquilos. O último caso é bem chatinho. Então vamos lá. Veremos os 3 casos nos próximos quadros. Vamos começar, óbvio, pelo primeiro caso, b maior que c. Então eu vou considerar que a elevado a b sobre a elevado a c, o b é maior que c. E para b maior que c, essa propriedade é válida. Vamos lá então. A elevado a b sobre a elevado a c, presta atenção. A gente pode escrever a vezes a, c vezes, calma que eu já explico, sobre a vezes a também c vezes, e em cima vai sobrar a vezes a, e assim por diante, b menos c vezes. Se você não entendeu, vamos pegar um exemplo numérico. Vamos supor que nós tenhamos a elevado a 8, a elevado a 5. Pergunta, 8 é maior que 5? Sim, então tranquilo. Perceba que 8 possui 5 fatores a. Dentro de 8 eu posso tirar 5? Sim, eu posso. E dentro de 5 eu posso tirar 5? Óbvio, eu também posso. Se você tinha 8, pegou 5, quanto sobrou? 8 menos 5, ou seja, sobrou 3 fatores. Ou seja, nós temos c vezes sobre c vezes b menos c vezes. Como nós temos c vezes em cima, c vezes embaixo, eu posso cortar esse cara com esse. Vai sobrar o quê? A vezes a e assim por diante, b menos c vezes, que por definição é a elevado a b menos c. Vamos a um exemplo numérico para que você possa entender melhor. 2 elevado a 8 sobre 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 8, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Se de 8 eu tirei 5, quantos fatores sobram? Sobram 3. Eu fiz o quê? Esses caras, em laranja, representam 8 menos 5. E embaixo, pessoal, 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5 vezes. 5 em cima, 5 embaixo, corta, corta. Note que sobrou 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E 3, pessoal, é justamente 8 menos 5. Agora, eu acho que ficou mais claro. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Ou seja, realmente, quando b é maior que c, nós temos que a elevado a b menos c é uma propriedade válida, desde, é óbvio, que o a seja diferente de zero. Por exemplo, pessoal, 7 elevado a 25 sobre 7 elevado a 20. Será que eu vou ter que expandir em cima e embaixo? Não, eu posso direto utilizar a propriedade. 7 a 25 sobre 7 a 20 é 7 a 25 menos 20, que vai dar 7 elevado à quinta potência. Continuando. Segundo caso, pessoal, b é igual a c. Eu vou supor, então, que b é igual a c. E, novamente, pessoal, a tem que ser o quê?
diferente de zero. Então, olha só, se B é igual a C, então um produto de C termos tem a mesma quantidade de fatores que um produto de B termos. Nerk, eu não entendi. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha A elevado a 5 sobre A elevado a 5. Quantos A's você vai ter aqui em cima? Ué, 5. E embaixo, 5 também. Porque B é igual a C, porque 5 é igual a 5. Note também que se B é igual a C, então B menos C é igual a zero. Se B for igual a C, se nós tivermos novamente 5 e 5, note que 5 menos 5 dá zero, ou seja, nós teremos A elevado a zero. Com base nisso, olha o que eu vou fazer. A elevado a B sobre A elevado a B. Mas, Nerk, não era A elevado a C? Concordo, mas você percebe que no segundo caso o B é igual a C? Você concorda. Então, naturalmente, onde tinha C, eu coloquei B, porque é a mesma coisa. Então, nós temos A elevado a B sobre A elevado a B. Se isso acontece, pessoal, a gente pode ter A vezes A vezes A e assim por diante B vezes, sobre A vezes A vezes A e assim por diante B vezes também. Se nós temos a mesma quantidade de fatores A em cima e embaixo, corta em cima com a mesma quantidade que nós temos embaixo. O que vai sobrar? Vai sobrar 1. O que é cortar, pessoal? Cortar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então você teria, por exemplo, para esse A, deixa eu voltar um pouquinho. Para esse A aqui, A dividido por A dá 1. A dividido por A também dá 1. Então você teria um produto de vários números 1s aqui em cima e um produto de vários números 1s aqui embaixo. Você teria 1 sobre 1, que é a mesma coisa aqui, 1. E eu quero que vocês percebam que se a gente utilizar a propriedade, se a gente fizer A elevado a B sobre A elevado a C é igual a A elevado a B menos C, como B é igual a B, nós teremos A elevado a B menos B. E quanto vale A elevado a B menos B? B menos B dá zero, ou seja, nós teremos A elevado a zero. Olha que importantíssimo. Isso significa que o A elevado a zero vale 1. A partir disso, nós podemos definir uma nova propriedade, que a gente vai chamar de P6. Propriedade 6, A elevado a zero dá 1, desde, é lógico, que o A, que é a base, seja diferente de zero. Vamos lá, 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Galera, mesmo que você não saiba a potenciação, se você tem uma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, corta, corta. Vai dar o quê? Vai dar 1. E 37 elevado a zero. Qualquer coisa que seja elevado a zero pela propriedade 6 dá o quê? Dá 1. Bem fácil, né? Nota importante. A gente viu agora a P6, que A elevado a zero é 1, desde que o A seja diferente de zero. E a gente aprendeu a P3. A P3 diz pra gente que um produto de mesma base, a gente soma os expoentes. Da P3 e da P6, olha o que eu vou fazer. A elevado a B sobre A elevado a B dá 1. Eu quero que vocês percebam que A elevado a B sobre A elevado a B, eu posso reescrever esse cara como sendo A elevado a B vezes 1 sobre A elevado a B. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá, pensa ao contrário. Se eu fizer A elevado a B vezes 1, quanto que vai dar? Qualquer coisa multiplicado por 1 dá ela mesma. A elevado a B vezes 1 dá A elevado a B. Então a gente vai ter A elevado a B em cima, A elevado a B embaixo, que é a mesma coisa que a gente tinha originalmente. Ou seja, realmente, A elevado a B sobre A elevado a B é a mesma coisa que A elevado a B vezes 1 sobre A elevado a B. Presta atenção agora nesse cara rosa. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou chamar esse cara de A elevado a menos B. Mas, Nerk, por que você vai chamar 1 sobre A elevado a B de A elevado a menos B? Já vou falar disso. Eu quero que vocês apenas considerem que esta transformação é válida. Se você aceitar isso, olha o que você vai obter utilizando a P3. Vamos lá. Eu estou partindo desta equação, pessoal. A elevado a B, copiei esse cara. Quanto vale 1 sobre A elevado a B? Eu defini como sendo A elevado a menos B. Então, onde tinha esse cara rosa, eu vou escrever A elevado a menos B. Então, nós temos A elevado a B vezes A elevado a menos B. Nós temos um produto de mesma base. E num produto de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, vamos somar os expoentes. A elevado a B mais... Quanto vale esse cara?
menos b. Galera, quanto vale mais com menos? Dá menos. Então nós temos a elevado a b menos b. Quanto vale b menos b? Dá 0. Então nós temos a elevado a 0. E quanto vale a elevado a 0? Dá 1, que é o mesmo resultado que a gente já sabe que é válido para a elevado a b sobre a elevado a b. Dá 1 também. Ou seja, nós podemos admitir essa transformação como sendo válida, uma vez que ela é condizente com a propriedade P6, que diz que a elevado a 0 vale 1. Logo, a gente vai aceitar que, pela propriedade 7, pela nova propriedade que nós acabamos de definir, isso não foi uma dedução, isso foi uma definição, 1 sobre a elevado a b é a mesma coisa que a elevado a menos b, desde, é lógico, que o a seja diferente de 0. Continuando. Nota, pessoal, a P7, essa nova propriedade, ela estende as propriedades que nós já aprendemos e as próximas para os inteiros. A gente não precisa mais ficar limitado aos naturais. Nota importante 2. 1 sobre a elevado a b é igual a elevado a menos b, desde, é claro, que o a seja diferente de 0. Essa propriedade ela é equivalente a esta. 1 sobre a elevado a menos b é igual a elevado a b, desde, é claro, que a seja diferente de 0. Em outras palavras, se nós temos 1 sobre a elevado a mais b, ele fica a elevado a menos b, troca o sinal. E se nós temos 1 sobre a elevado a menos b, ele fica igual a elevado a mais b. Se é negativo, fica positivo, e se é positivo, fica negativo. Tranquilo? Por exemplo, 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. E 1 sobre 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Se está positivo, vira negativo. Se está negativo, vira positivo. Propriedade 5, P5, pessoal. É o terceiro caso que eu falei que era mais difícil, para b menor que c. Nesse terceiro caso, o c, que fica embaixo, é maior que o b, que fica em cima. Então, a gente pode reescrever a elevado a b sobre a elevado a c da seguinte forma. Vê se você vai entender. Nós temos aqui b vezes, e embaixo nós temos b vezes. E sobram c menos b vezes. Vamos pegar um exemplo numérico. Vamos chamar b de 5 e c de 8. De 5, eu consigo pegar 5? Consigo. De 8, eu consigo pegar 5? Também consigo. Se você pegou 5 e tinha 8, quanto sobra? Sobra 3. Que conta você fez? Você fez 8 menos 5. É praticamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro caso. Só que ao invés de nós termos um excesso em cima, esse excesso aqui em cima, nós temos um excesso embaixo, porque C é maior que B. Então vamos lá. B em cima, B embaixo, nós podemos cortar. O que vai sobrar? Vai sobrar A vezes A, C menos B vezes, ou seja, 1, aqui em cima sobra 1, sobre esse cara vale A elevado a C menos B. Porque A vezes A, C menos B vezes, por definição é A elevado a C menos B. Galera, perceba que eu posso reescrever C menos B como sendo menos B menos C. Se você não entendeu, vamos lá. 8 menos 5 dá 3. E aqui, pessoal, 5 menos 8 dá menos 3. Com menos na frente, fica mais 3. Ou seja, essa transformação é equivalente a essa. E se nós temos 1 sobre A elevado a menos alguma coisa, eu posso subir esse cara e ele vai ficar mais esse expoente, ou seja, mais B menos C. O que eu fiz aqui? Eu utilizei a propriedade que nós acabamos de ver. 1 sobre A elevado a B é igual a A elevado a menos B. Se está positivo, sobe e vira negativo. Se está negativo, sobe e vira positivo. Vamos avançar. Então, nós temos que 1 sobre A elevado a menos B menos C é a mesma coisa que A elevado a B menos C. O que também prova, para o terceiro caso, que A elevado a B sobre A elevado a C é igual a A elevado a B menos C. Ou, genericamente, eu posso provar para os três casos usando um outro recurso. Olha só, A elevado a B sobre A elevado a C é a mesma coisa que A elevado a B vezes 1 sobre A elevado a C. E quanto vale 1 sobre A elevado a C? Sobe esse cara, troca de sinal. Fica então A elevado a menos C. E um produto de mesma base, o que você faz? Você soma os expoentes. Então vai ficar A elevado a B menos C. E o que é legal é que nessa demonstração ela vale para os
3 casos. E uma coisa que muita gente vai perguntar, mas Nerk, por que você não fez assim desde o começo? Porque eu não tinha ainda a propriedade que fala que 1 sobre A elevado a C é igual a A elevado a menos C. Se você observar, eu criei essa definição a partir de um caso específico da propriedade 5. Por isso que eu não poderia fazer direto. Continuando, vamos lá, pessoal, exemplos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 3. Fácil, né? 6 menos 3, que vai dar 3. E 2 ao cubo, pessoal, quanto vale? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. E aqui, pessoal, 2 ao cubo sobre 2 elevado a 6. Na divisão, mesma base, subtraem-se os expoentes. 3 menos 6. 2 elevado a 3 menos 6, mais 3 menos 6 vai ficar menos 3. E 2 elevado a menos 3, pessoal, é 1 sobre 2 elevado ao cubo. E 2 ao cubo, como a gente bem sabe, dá 8, ou seja, 1 sobre 8. E aqui, pessoal, 2 ao cubo sobre 2 ao cubo. Dá para fazer direto. Corta, corta, dá 1. Ou então, se você quiser, você usa essa propriedade e nós vamos ter 2 elevado a 3 menos 3, que vai dar 2 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. E aqui, pessoal, olha que legal. Nós temos 2 elevado a menos 3, menos esse cara. Cuidado, ó, menos, porque nós temos menos na fórmula, e menos 2. Então, nós temos menos 2. Pessoal, menos com menos dá mais. Então, nós temos menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 vai dar menos 1. O que significa expoente negativo? Nós podemos transformar isso numa fração. Nós vamos ter, então, 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1, como qualquer coisa elevado a 1, é ela mesma. Então, nós temos 1 sobre 2. Continuando, propriedade 8. Outra coisa que muita gente vai perguntar. Mas, Nerk, como é que você pula da P5 para P8? Se vocês observarem, ao longo da P5, eu fiz várias outras definições. Nós temos, por exemplo, a P6, que foi feita no quadro anterior, que é A elevado a 0 igual a 1. A P7, que é essa propriedade aqui. E agora nós temos a P8. Deixa eu avançar. Máquina do tempo. P8, pessoal. Vamos lá, então. A sobre B elevado a C vale A elevado a C sobre B elevado a C. Para B, diferente de 0. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Nós temos A sobre B elevado a C. Qualquer coisa elevado a C vale ela mesma no total de C vezes. Então, notem que nós temos A sobre B vezes A sobre B, C vezes. Eu posso multiplicar os numeradores, posso multiplicar os denominadores. E note que em cima a gente vai ter C vezes o A e embaixo C vezes o B. E uma coisa importante, pessoal, não confunda vezes, nesse caso, com produto. Quando eu falo C vezes A, eu não estou falando C multiplicado por A. Eu estou falando que nós temos A vezes A vezes A e assim por diante, C vezes. É óbvio isso, né? Mesma coisa aqui, nós temos B vezes B vezes B e assim por diante, num total de C vezes. Galera, A vezes A vezes A, C vezes, é a mesma coisa que A elevado a C. B vezes B vezes B, C vezes, é a mesma coisa que B elevado a C. Então, está provado para vocês que realmente A sobre B elevado a C vale A elevado a C sobre B elevado a C. Vamos lá, 2 terços ao quadrado. Como que a gente faz isso? Eu tenho 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Eu vou direto pela propriedade. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. E acabamos esse exercício. Continuando. P9, propriedade 9. Se nós tivermos A sobre B elevado a C, isso é equivalente a B sobre A elevado a menos C. Ou seja, se nós temos uma fração elevado a um expoente, se nós invertermos essa fração, muda o sinal do expoente. Olha só, como que a gente vai provar isso? A gente vai lembrar que A sobre B elevado a C é a mesma coisa que A elevado a C sobre B elevado a C, que a gente viu na propriedade 8, no quadro anterior. E a gente vai lembrar também da P7, que a gente viu que 1 sobre A elevado a B é a mesma coisa que A elevado a menos B. A partir dessas duas propriedades, olha o que eu vou fazer. A sobre B elevado a C, pela P8, é a mesma coisa que A elevado a C sobre B elevado a C. Então, nós temos
que 1 sobre a elevado a menos c, que eu fiz aqui? Vocês sabem que 1 sobre a elevado a mais b é a mesma coisa que a elevado a menos b. E 1 sobre a elevado a menos b é a mesma coisa que a elevado a b. Ou seja, a elevado a c é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a menos c. E b elevado a c é a mesma coisa que 1 sobre b elevado a menos c. E nós temos uma divisão de frações. Como que a gente faz uma divisão de frações? Inverte a segunda fração, que é 1 sobre b elevado a menos c, e transforma a operação em uma multiplicação. 1 que multiplica b elevado a menos c, b elevado a menos c. 1 que multiplica esse cara vai dar esse cara. E novamente, utilizando a P8, como a elevado a c sobre b elevado a c é equivalente a sobre b elevado a c, b elevado a menos c sobre a elevado a menos c vai ser equivalente a b sobre a elevado a menos c. Está aprovado então para vocês a P9. Vamos ver um exemplo agora numérico. 2 ao cubo elevado a menos 2. O que a gente faz? Nós invertemos a fração e muda o sinal do expoente. Ficamos então com 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Como a gente bem sabe, a gente faz 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ficou então 9 sobre 4. Propriedade 10. AB elevado a c vale a elevado a c vezes b elevado a c. É quase imediato. Olha só, pessoal. Nós temos AB elevado a c. Qualquer coisa elevada a c é ela multiplicada por ela mesma c vezes. Ou seja, AB elevado a c é AB vezes AB vezes AB vezes AB c vezes. E como vocês bem sabem, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso bagunçar isso aqui um pouquinho. Eu posso reagrupar o A, fazer A vezes A e assim por diante. E eu posso reagrupar o B, fazendo B vezes B vezes B e assim por diante. Quantos A's nós temos? Nós temos uma quantidade C de letras A. Então nós temos o A multiplicado por ele mesmo C vezes. A mesma coisa com B. Nós temos o B multiplicado por ele mesmo C vezes. Isso, por definição, vale A elevado a C. E B vezes B multiplicado por ele mesmo C vezes, por definição, também vale B elevado a C. Ou seja, provada também essa propriedade para vocês. Vamos lá. 2x elevado ao quadrado. Como que a gente faz isso? 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então vai ficar 4, porque 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Por que 2 ao quadrado é 4? Porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então nós temos 2 vezes 2, que é 4. X ao quadrado, eu não sei quanto vale, copia. E coloca 5.000 asteriscos nesse cara. Por quê, pessoal? Daqui a algumas aulas, vocês vão aprender fatoração. E muita gente erra isso. Muita gente faz assim, ó. Ah, Nerk, é muito fácil, ó. 2x ao quadrado, você pega só esse quadrado para o x. O 2 deixa da mesma forma. Errado, galera. Quando você tem 2x elevado ao quadrado, eleva o 2 e eleva o x. Você faz, entre aspas, a distributiva da potência. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, x ao quadrado, que eu não sei quanto vale, eu vou deixar desta forma. Nota, pessoal, a propriedade acima é extremamente usada em fatoração. Não me vai esquecer isso. Familiarize-se desde já. Continuando, pessoal, noção de radiciação. Importantíssimo que você entenda isso. Não é o objetivo desta aula explicar radiciação. Nós teremos uma aula específica falando sobre esse assunto. Mas nós precisamos, desde já, de uma noção para plena compreensão do próximo conceito. É exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai dar uma visão superficial de radiciação para vocês. Para isso, eu vou apresentar duas ideias. Sejam A, B e C números naturais e diferentes de zero. Nós temos, se raiz de A de índice C for igual a B, então B elevado a C vale A. E a segunda coisa que eu quero explicar, raiz de A, quando nós omitimos o índice, equivale a raiz quadrada de A. Vamos lá então. Raiz cúbica de 8, por exemplo, vale 2. Por que raiz cúbica de 8 vale 2? Porque 2 elevado a esse índice, que é 3, dá 8. 2 ao cubo dá 8. Raiz de 16 vale 4. Por que raiz quadrada de 16 vale 4? Porque 4 elevado a esse expoente, quando não tem nada, a gente sabe que vale 2. Então, 4
elevado a 2 dá 16. Se 4 elevado a esse índice, que é 2, vale 16, a gente pode falar que 4 é a raiz quadrada de 16. E 2, nesse caso, é a raiz cúbica de 8. Mas, nesse primeiro momento, eu vou chamar genericamente de raiz. Então, 2 representa a raiz dessa expressão e 4 representa a raiz dessa expressão. O que não é muito formalmente correto, mas eu acredito que para uma noção é aceitável. Então, vamos lá. Os resultados pintados em verde serão chamados simplesmente de raízes, nesse primeiro momento. Na verdade, 2 é a raiz cúbica de 8, 4 representa a raiz quadrada de 16. E nota, pessoal, na verdade, levamos em conta o índice do radical para dar nome à raiz. Mas a gente ainda não vai se preocupar com isso agora. Isso significa que b, 2 e 4 serão chamados, por enquanto, simplesmente de raízes. Então vamos lá, uma vez que a gente tenha definido a raiz, nós temos que a elevado a b sobre c será definido como sendo raiz de índice c de a elevado a b. Vamos imaginar que nós temos a elevado a 1 sobre c. Essa expressão, por enquanto, não faz sentido, mas eu quero que vocês observem uma coisa muito importante. Se nós fizermos a elevado a 1 sobre c elevado a c, esse c corta com esse c, e nós teremos a elevado a 1, que vale simplesmente a. Se isso acontece, eu quero que vocês percebam que essa definição é condizente com a definição de raiz que a gente acabou de apresentar. Ou seja, se nós temos, por exemplo, raiz de a elevado a 1 de índice c, isso é equivalente a elevado a 1 sobre c. Nerk, eu não entendi. Por que raiz de a elevado a 1 de índice c é a mesma coisa que a elevado a 1 sobre c? Simples, porque a elevado a 1 sobre c vezes a elevado a 1 sobre c e assim por diante, c vezes, que é exatamente o que a gente fez aqui em cima, dá o quê? Dá a. E essa definição é condizente com a raiz, porque olha só, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Da mesma forma, raiz de a elevado a 1 de índice c é a elevado a 1 sobre c, porque a elevado a 1 sobre c vezes a elevado a 1 sobre c, e assim por diante, c vezes é igual a. Por causa disso, a gente pode definir, então, um novo conceito na potenciação. Raiz de a elevado a 1 de índice c vale a elevado a 1 sobre c. Então, nós temos agora P12. a elevado a 1 sobre c vale raiz de índice c de a. Note que a elevado a 1 e a é a mesma coisa. Continuando, note agora que nós temos três propriedades, onde explicamos duas, a P12 e a P4. A partir da P12 e da P4, a gente vai provar a P11. Finalmente, nós podemos definir a P11 usando a P12 e a P4. É exatamente o que a gente vai fazer. A elevado a b sobre c é a mesma coisa que a elevado a b, tudo isso elevado a 1 sobre c. Note que eu posso falar isso exatamente pela P4. Se eu tenho a elevado a b elevado a c, é a elevado a b vezes c. E se eu fizer b vezes 1 sobre c, eu volto em b sobre c. Então, até agora está tudo correto. Agora, presta atenção no seguinte. Qualquer coisa elevado a 1 sobre c vale raiz de índice c dessa coisa. Se nós tivermos batatinha elevado a 1 sobre c, é a mesma coisa que raiz de índice c de batatinha. Se nós temos, então, a elevado a b, esse cara elevado a 1 sobre c, eu vou pegar esse cara, que é o a elevado a b, e colocar numa raiz de índice c. Então, está provado para vocês que realmente a elevado a b sobre c vale raiz de a elevado a b de índice c. Uma dica para vocês decorarem isso. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. De novo, ó, a elevado a b. O b está dentro da raiz. E quem está por dentro, está por cima. O c está fora. Quem está por fora, está por baixo. Última vez. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. E essa propriedade vai facilitar muito a nossa vida quando nós aprendermos potenciação. Continuando, a polêmica do zero elevado a zero. Vamos lá. 3 elevado a a sobre 3 elevado a a vale 3 elevado a a menos a, que é a mesma coisa que 3 elevado a zero. E 3 elevado a zero dá 1. Até aqui, sem problema. Vamos lá, então. 0 elevado a a sobre 0 elevado a a. Nós temos, então, 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante, sobre 0 vezes 0 e assim por diante.
E aqui de cara eu já tenho um absurdo. Eu não posso ter denominador igual a zero. Mas tudo bem, eu vou falar isso daqui a pouco. 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante dá zero. 0 vezes qualquer coisa também dá zero. Então nós temos 0 sobre 0. E isso é uma indeterminação. Qual que é o número que vezes 0 dá zero? O número que você quiser. 3 vezes 0 dá zero. 4 vezes 0 dá zero. 5 vezes 0 dá zero. E até mesmo 0 vezes 0 também dá zero. Ou seja, 0 elevado a sobre 0 elevado a é 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E eu quero que vocês percebam que 0 elevado a sobre 0 elevado a, eu posso fazer 0 elevado a menos a, ou seja, 0 elevado a 0. Isso significa que 0 elevado a 0 também é uma indeterminação. Tá aqui para vocês. Pronto, tá provado para vocês que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. E apesar do 0 elevado a 0 ser uma indeterminação, inquestionavelmente, no ensino médio, nós adotamos o valor de 0 elevado a 0 como sendo igual a 1, apesar disso estar errado. Por que a gente faz isso? Porque em algumas simplificações, adotar 0 elevado a 0 como sendo 1 facilita a conta e a aplicação de alguns conceitos. Por exemplo, nas expansões binomiais. Outra pergunta que fazem: Nerk, se perguntarem na prova quanto vale 0 elevado a 0, o que eu respondo? Primeiro, isso nunca vai acontecer. Pelo menos não numa prova do ensino médio. Mas se acontecer, não tenha medo. Você pode falar, sem sombra de dúvida, que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Agora, se você pegar um exercício de equação exponencial, que caia num caso de 0 elevado a 0, no ensino médio, você pode considerar, sem medo algum, apesar de ser errado, que 0 elevado a 0 dá 1. Resumindo, no ensino médio, nós adotaremos 0 elevado a 0 dando 1. No ensino superior, vocês vão aprender que esse é um caso clássico de indeterminação. E, finalmente, pessoal, nós temos aqui o quadro resumo. Se você não anotou no começo da aula, pausa agora o vídeo e se familiarize com as propriedades que nós deduzimos para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, então!